Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja na paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, para a honra e glória de Deus, para estudarmos a palavra dele que já está aqui aberta, prontinha para ser degustada, juntamente com a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia que nos leva à palavra do Senhor. E para buscarmos, informações, temos a palavra de Deus, mas para essas informações ficarem em nossa mente, devemos buscar a orientação do Espírito Santo. E nós fazemos isso através da oração, pedindo a presença do Espírito Santo conosco aqui nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho. Fica cada um de nós que o teu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje é quarta-feira, dia 26/8/2026. E nós estamos falando sobre Paulo, ali sobre as cartas aos Coríntios. Essa semana nós estamos falando de um assunto que envolve todos nós, o ministério movido pelo amor. O nosso ministério tem que ser movido pelo amor, assim como o ministério de Paulo era movido pelo amor. E Paulo, nós vimos ontem na terça-feira, que Paulo mudou seus planos ali, por amor. De certa forma, Paulo era para ter ido até Coríntios, e Paulo agora resolveu escrever essa carta. Essa carta foi conhecida como uma carta muito severa, uma carta dura, uma carta de palavras duras. Por quê? Porque o povo estava em pecado, o povo estava desobedecendo a Deus, e o pecado ele tem que ser tratado como pecado. E Paulo falou exatamente o que deveria ter falado. Muitos não aceitaram, até porque dificilmente alguém vai aceitar uma repreensão. Muitos não aceitaram. Alguns chegaram a dizer que Paulo não amava a igreja, porque Paulo falou aquelas palavras ali. Mas Paulo agora recebe uma notícia muito boa. Diz que ali na Macedônia, Paulo e Tito se encontram, e o apóstolo onde o apóstolo ouviu de Tito a excelente notícia de que suas palavras firmes tinham produzido bons frutos. Olha aí, as palavras firmes produziam bons frutos. Que frutos foram esses? As pessoas se arrependeram, reveram seus pecados, reveram que estava errado e agora começaram a trilhar o caminho certo. As pessoas agora viram que Paulo tinha razão, que Paulo tinha exatamente que levar aquela mensagem, escrever aquela carta, para que eles pudessem agora enxergar onde estava o erro e que pudessem agora se arrepender, pedir perdão ao Senhor e corrigir os seus erros. 2 Coríntios, ali no capítulo 2, no verso de 5 a 11, conta um pouquinho a ideia de que Paulo, porque Paulo escreveu essa carta, vou ler um pouquinho para vocês. Diz aqui: se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então Paulo estava dizendo ali que não só ele ficou triste, não só ele estava triste com aquilo ali, mas muitas outras pessoas. E Paulo, quando escreveu, com uma certeza. Aquelas palavras poderiam ser duras aos ouvidos das pessoas, aos ouvidos dos irmãos de Coríntios, mas aquelas palavras eram necessárias porque ela era mandada por Deus. E o nosso título é Perdão e Reafirmação do Amor. Então, essa carta, ela foi... o perdão e a reafirmação, ela levou ao perdão e a reafirmação do amor de Paulo pela igreja de Coríntios. Então as pessoas ali viram que estava errado, viram que Paulo realmente amava a igreja e que era necessário tudo aquilo. Então que possamos entender a palavra de Deus. O Deus trata de um caso de disciplina na igreja. Disciplina na igreja, ela não é uma exclusão, sabe? Ela não é tirar a pessoa da igreja, ela não é abandonar a pessoa, não. Pelo contrário, ela é uma oportunidade para que a pessoa possa se arrepender, possa se redimir diante de Cristo e possa encontrar o caminho certo. Algumas igrejas, embora bem intencionadas e desejosas ao destacar a graça, acabam nunca confrontando o pecados evidentes e até públicas. Outra, por sua vez, pode ser regidas implacáveis e duras. Então, pode ter pessoas que passam a mão pela cabeça, como fala, passam pela cabeça, não, irmão, tá bom, fique tranquilo, Deus vai perdoar você. E tem situações em que realmente a gente precisa chegar para o irmão e falar: irmão, está errado, não pode continuar assim, vamos mudar um pouquinho, vamos ver o que está errado aí, vamos rever, vamos restaurar, vamos voltar àquele amor, vamos fazer as coisas certas. E foi isso que Paulo fez em Coríntios. E Paulo ali, ele reafirmou o amor e o perdão que Cristo deu a cada um deles. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe.